E nós continuamos falando de economia agora com um convidado, Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, bom dia. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade. Bom, nós íamos começar falando apenas do PIB, que saiu ontem, que foi até um pouco surpreendente em relação à média do mercado, que contava a muita gente até com possibilidade de um PIB negativo, aquela história de recessão técnica, e veio acima das projeções dos mais otimistas, nada excepcional. E aí nós temos essa redução do desemprego pela informalidade. Então, são avanços moderados e assim meio de lado. Como é que o senhor vê essa situação da economia? Estamos entrando numa fase melhor, de fato? Sim, eu acredito que passo a passo estamos saindo dessa situação difícil. O momento certamente inspira cuidados, nós estamos no meio de um ajuste fiscal, existe todo um problema de baixa produtividade na economia brasileira, temos também um cenário internacional desafiador, mas é importante ressaltar que hoje nós estamos numa situação melhor do que estávamos alguns meses atrás. Ou seja, a estratégia do governo de apostar no ajuste fiscal, de apostar no controle das contas públicas, passo a passo começa a dar resultados. Agora, o senhor vê a condição de a economia acelerar esse crescimento, porque muita gente discute, inclusive, qual seria o potencial de fato de expansão da economia, porque a gente ainda tem problemas sérios, por exemplo, em relação ao desequilíbrio fiscal. O governo com dificuldades de alavancar mais investimentos, houve reação, mas o nível de investimentos na economia continua muito baixo. Tem um grau de incerteza ainda muito alto entre os empresários, tem toda a conjuntura internacional. A Argentina pode até influenciar um pouco decisões de investimento, sempre se mistura um pouco essas avaliações. Como driblar tudo isso e garantir esse crescimento que se espera? É como eu disse, quando esse governo assumiu, nós tínhamos um plano, confiamos no plano e estamos mantendo o plano. Qual que era a ideia? Aprovar a reforma da Previdência. Nós estamos aprovando, junto com a parceria importante do Congresso Nacional, uma reforma da Previdência que beira R$1 trilhão, coisa que ninguém imaginava em janeiro. Em breve, vamos estar junto com o Congresso Nacional também aprovando a reforma tributária. Em breve, vamos ter cada vez mais medidas estruturais e, de novo, passo a passo, vamos corrigir esses problemas todos. Existe sim um problema seríssimo de má alocação de recursos na economia. De 2006 a 2016, um conjunto muito alto de políticas econômicas erradas foram adotadas na nossa sociedade e nos legaram uma herança maldita. Então, passo a passo, nós estamos consertando um por um desses problemas e ano que vem vamos começar a lançar, vai começar cada vez a ficar mais claro que esse governo está criando o quê? Condições de um crescimento sustentável e duradouro de longo prazo para a economia brasileira. Como bem disse o ministro Paulo Guedes, chega de voo de galinha. Vamos parar com os emendos e fazer as grandes reformas que o país precisa. Bom dia, Saxida. Aqui é o Bruno Garchagen, tudo bem? Meu amigo, que saudade! Saxida, além do que o governo vem fazendo, do ponto de vista da economia, o trabalho de vocês, da sua secretaria e das demais, e também o trabalho, obviamente, do ministro Paulo Guedes, o que deve ser feito já, além do que já está sendo feito, para transmitir para a sociedade e também para os agentes econômicos e que o ambiente de negócio no Brasil é confiável, portanto, essas pessoas podem investir, o ambiente está mais propício e o ambiente vai melhorar. O que pode ser feito além do que já está sendo feito? É sempre dando o exemplo. O exemplo vem de cima. Por exemplo, aqui na minha secretaria, no Ministério da Economia, 6 horas apaga a luz. Está um calor danado aqui em Brasília e está sem ar-condicionado aqui. Por quê? Mostrando que o governo está fazendo o ajuste fiscal, está fazendo a parte dele. E da mesma maneira que nós estamos dando o exemplo no ajuste fiscal, estamos dando o exemplo em várias outras áreas da economia, que é o quê? É aos pouquinhos ir tirando o governo da vida do cidadão, deixando que cada um decida por si mesmo o que é melhor para você. Veja a nossa medida do FGTS. A medida do FGTS é devolver ao trabalhador o dinheiro que é do trabalhador. Então, este é um governo pró-mercado, um governo que favorece o consumidor, que favorece o trabalhador, que favorece o cidadão brasileiro. Então, mais do que falar, nós estamos fazendo. Por exemplo, o secretário especial Paulo Ebel, com a medida
com a nova lei da liberdade econômica, o secretário especial, Rogério Marinho, com as normas regulamentadoras, diminuindo a burocracia de quem tem empresas. Então, tudo isso está sendo feito sem grandes anúncios. Temos aqui na Secretaria, nós temos uma agenda microeconômica muito intensa, uma agenda para facilitar o cidadão comum investir na Bolsa de Valores, por exemplo, uma agenda para melhorar o financiamento privado em infraestrutura. Então, tudo isso está sendo feito. É claro que, como são questões mais microeconômicas, não dão grandes anúncios em jornal, mas é o conjunto dessas medidas que está recolocando o Brasil no caminho da prosperidade. Augusto Nunes. Saxida Augusto Nunes, bom dia. Bom dia, eu já falei que sou fã, vou falar de novo, viu? Adoro o seu trabalho. Saxida, eu queria dizer o seguinte, né? Eu vi as manchetes dos jornais de hoje, tá aqui, Estadão. PIB cresce 0,4% e surpreende, aí vem a adversativa, né? Mas retomada é lenta. Folha, investimento empurra PIB, mas recuperação segue lenta. Parece o mesmo redator das duas manchetes. Agora, eu acho o seguinte, os dois jornais previram a chamada recessão técnica. Foram desmentidos aí por esse crescimento, não importa que pequeno, né? Não cair já é uma grande notícia. Você acha que eles estão tristes com a notícia? A manchete me deu essa impressão. Você vê que é o jornalista fazendo análise do jornal, né? Exatamente. eu já fiz vários títulos de jornal. Eu quero acrescentar uma coisa. Esse eu acharia meio complicado. Não, eu quero acrescentar porque tem gente reclamando que eu coloquei o mesmo tom aqui. Agora, secretário, é um crescimento baixo, né? Na verdade, quando a gente pensa tudo que houve de retrocesso, até pelo período que o senhor colocou aí, de políticas equivocadas adotadas no país, é isso. A gente ainda tem um longo caminho para recuperar tudo que foi perdido e aí começar a crescer de verdade, né? Sim, mas é esse o ponto. Mas é o que eu digo, né? Como é que é possível desafio. Sair rapidamente do buraco aberto pelos governos do PT? Aí seria uma manchete da página inteira, né? Completa. Mas a economia está com mais dificuldade para crescer dessa vez do que em outras recessões. Eu gostaria até da sua avaliação em relação a isso, a situação que vocês pegaram. Como eu disse desde o começo aqui, o Brasil tem dois grandes problemas econômicos. O problema fiscal, que está sendo endereçado pela nova Previdência, mas existe um conjunto amplo também de outras medidas para melhorar o ajuste fiscal. E existe um problema que é fundamental, que é o problema da baixa produtividade da economia brasileira. Esse problema, sobretudo, foi agravado, foi criado no período 2006 a 2016 por políticas econômicas erradas adotadas pelo governo do período 2006 a 2016. O que é isso? O país precisa de saúde, você vai lá e gasta 2 bilhões no estádio de futebol. O Brasil precisa de metrô, o BNDES vai lá e financia o metrô na Venezuela. O Brasil precisa de um porto, o governo vai lá e passa dinheiro para Cuba. Então, essas medidas têm um custo. Esse custo está aparecendo agora. Aí as pessoas falam, a recuperação é lenta. É lenta porque nós recebemos uma herança maldita de 2006 a 2016. Agora, de novo, passo a passo, estamos saindo dessa. É claro que o cenário inspira cuidados. Veja, nós estamos no meio de um ajuste fiscal. Como eu disse, 6 horas apaga a luz aqui no Ministério. A minha secretaria, o pessoal da secretaria vem trabalhar no meu gabinete porque é o único que tem luz. Então, é difícil, mas passo a passo estamos saindo. Quais são as medidas que nós estamos tomando? Esse amplo rol de reformas, privatizações, menos burocracia, liberando o FGTS para o povo. Sobre as manchetes dos jornais, que parece que não gostaram nem de crescer, olha, eu vou ser muito franco, eu passei muitos anos vendo o PT destruir o Brasil e vendo o jornal aplaudir. Então eu prefiro um jornal crítico. É muito melhor uma imprensa crítica do que algumas aí que ficavam batendo palma para aqueles absurdos de emprestar dinheiro para Cuba, emprestar dinheiro para Venezuela. Não tem problema não. Doutor Augusto Nunes, a nossa resposta vem dentro de campo. É o que eu sempre disse aqui. Nós vamos responder igual o time grande, igual o Londrina Esporte Clube, que eu sou torcedor fanático. Vamos responder dentro de campo. Crescemos agora, o próximo trimestre também está difícil, nós reconhecemos as dificuldades, mas vamos crescer de novo. E passo a passo, vamos sair dessa crise enorme
que políticas erradas do período 2006 a 2016 nos jogaram. Agora, secretário, o senhor citou a questão das privatizações. Tem algum plano do governo para agilizar? Porque nós tivemos a divulgação de uma lista mais ampla de empresas que devem ser privatizadas, as concessões também podem ajudar, porque o crescimento ajuda até nessa situação das contas do governo, de parar de ter que economizar nas despesas do dia a dia mesmo, né? Garantir uma situação de mais equilíbrio, né? Minha amiga, a situação está tão difícil, que não adianta arrecadar mais. O ministro Paulo Guedes já deixou claro, não tem essa de aumento de imposto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já falou, não tem essa de aumento de imposto. Então, o nosso ajuste agora é sempre pelo lado da despesa. Então, é gastar menos. As privatizações, as concessões, elas ajudam porque é mais setor privado. É mais eficiência, é mais serviços para o cidadão comum, é um serviço de melhor qualidade para quem pega um ônibus, para quem pega um trem. Então, a questão da privatização, ela não é só econômica, ela é uma questão de moral, de respeito com o cidadão comum, que precisa do serviço público, e o serviço público hoje de algumas empresas estatais, ele é absurdamente ineficiente. Bom, eu não falava em aumento de impostos, eu estava falando de aumento de arrecadação pelo crescimento da economia, porque gera mais impostos. Também não adianta. O que acontece é o seguinte, olha só, nesse ano nós estamos com um problema de superávit primário. Então, se a arrecadação aumentar esse ano, excelente, vai poder diminuir um pouquinho a questão do aperto fiscal que nós estamos fazendo. Agora, para o ano que vem, o problema mais sério é o teto do gasto. Ali não adianta aumentar a arrecadação. Só tem uma solução para o ano que vem. E agora, meu amigo Bruno, meu amigo Augusto, gostaria de chamá-lo de meu amigo Augusto Nunes, claro. Tem que ser claro aqui. O ano que vem é redução de gasto público. Sem redução de gasto público, não tem salvação. Então, temos um plano, confiamos no plano, vamos manter o plano. É crescimento com responsabilidade fiscal. Esse foi Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigada, um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de debatermos ideias.